Bom dia, pessoal. Eu sou o Roberto, sou um dos fundadores da Cipópolis. Cipópolis é uma empresa que desenvolve soluções de análise de dados de mobilidade urbana para melhorar a experiência de uso do transporte público e a mobilidade nas grandes cidades. O problema do transporte público é particularmente complicado, porque tem pelo menos esses 4 atores que interagem com objetivos diferentes. O governo, que planeja a rede e fiscaliza o funcionamento da rede, o operador, que realiza o serviço de transporte de passageiros, o passageiro, que é o cidadão que usa o transporte público nos seus deslocamentos, e as empresas que pagam vale transporte, que são, de uma certa medida, responsáveis pelo deslocamento dos seus funcionários. Esses 4 atores, eles poderiam tomar melhores decisões se eles tivessem informação de transporte público de qualidade, de fácil acesso. Nossa solução para entregar essa informação de qualidade, ela é baseada em 3 pilares. Primeiro, a gente entrega fontes de dados existentes, né, porque ao contrário do que a maioria das pessoas podem pensar, o problema da mobilidade não é a falta de dado. Já tem muito dado disponível, o problema é que esse dado não é usado na tomada de decisão, porque ele é difícil de usar e de trabalhar. Uma vez que a gente integra essas fontes de dados, a gente usa técnicas de análise de dados para calcular as métricas que são necessárias para a tomada de decisão, e aí a gente desenvolve visualizações que permitem que essas métricas sejam usadas no dia a dia da gestão do transporte público e nas decisões que têm que ser tomadas. Em outras palavras, o que a gente desenvolveu foi um back-end de análise de dados que pega informações de diversas fontes diferentes, como aplicativos, Twitter, GPS dos ônibus, e transforma elas numa visualização simples de usar e fácil de entender. Para isso só foi possível porque a gente usa técnicas que são recentes aí de Big Data, Cloud Computing e aprendizado computacional, que permite a gente processar essa massa de dados enorme em tempo real. Então esse é o nosso principal produto, é um painel dos ônibus que fornece uma análise das velocidades médias dos ônibus na cidade. Ele já está sendo usado aqui em São Paulo por mais de 300 pessoas, entre Secretaria, CET e SP-Trans, e já ajuda o pessoal a operar, planejar e gerir de forma mais eficiente a rede de transporte público da cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, antes da gente desenvolver esse produto, a melhor forma que a CET tinha para descobrir a velocidade de um ônibus era colocar uma viatura na rua com 2 pessoas, uma dirigindo a viatura, outra com um cronômetro, atrás de um ônibus, marcando o tempo que o ônibus demorava para passar pelas ruas. Hoje eles têm a velocidade de qualquer ônibus da cidade, a qualquer hora do dia, em qualquer rua. É claro que causar um impacto positivo na mobilidade é um desafio gigantesco, né? Mas nós temos uma equipe muito boa, nós somos 4 fundadores, 4 doutores, 3 doutores em computação, 1 doutor em urbanismo. Também temos pessoas especialistas em interface de usuário, experiência de uso, desenvolvedores, que ajudam a gente a entregar essas soluções. Em termos de mercado, nossa ferramenta ela é relevante para mais de 3 mil cidades que têm uma rede de transporte suficientemente complexa para precisarem fazer um plano de mobilidade urbana. Apenas 20% dessas cidades fizeram plano de mobilidade urbana, então tem uma oportunidade aí, já que a nossa ferramenta suporta o desenvolvimento desses planos de mobilidade, e também serve para fiscalizar a aplicação dos planos de mobilidade urbana. Em termos de ônibus, são mais de 100 mil em todo o Brasil, nós já monitoramos 15 mil aqui em São Paulo, e se pensarmos em América Latina, esses números dobram. Nosso foco hoje é no governo, porque a gente entende que o governo tem a principal alavanca para melhorar a qualidade do transporte público e para, inclusive, influenciar o comportamento dos outros atores no movimento de melhoria do transporte. Mas todo mundo sabe que a primeira regra de venda para o governo é que você não vende para o governo, né? Então, o governo é nosso usuário, ele prescreve a ferramenta, usa a ferramenta, mas depois ele tem outros mecanismos que fazem com que para fazer a iniciativa privada pagar essa conta, através de outorga onerosa, a especificação e licitação, e etc. Nosso painel, então, já funciona aqui em São Paulo, está em teste em mais 4 cidades, então, tecnicamente, a gente conseguiu migrar isso para mais 4 cidades, mas a gente sabe que o ciclo de venda para governo é longo, é demorado, então nós temos 2 outros modelos de negócio que ajudam a gente na nossa sustentabilidade financeira entre ciclos de venda. Um que é para empresas, a gente fornece um painel de informações corporativo para empresas que têm grandes sites, já foi vendido para a RB Brasil, tem mais 2 empresas interessadas, e a gente tem um aplicativo também que é mais a longo termo, que é o Coletivo, que fornece informações em tempo real para os passageiros. Então, para resumir, a gente já tem uma solução que já funciona, né? Esse daqui é uma foto do painel na sala do secretário de mobilidade, inclusive. Então, a gente já está causando impacto positivo em São Paulo, temos contrato até setembro, estamos trabalhando na renovação desse contrato, e o nosso objetivo agora é escalar nossa solução para outras cidades, conseguir ajudar outros municípios a gerirem o transporte público de forma eficiente e melhorarem a qualidade do transporte nas suas cidades. Muito obrigado. Quem começa na banca? Vai lá, Lau.
Parabéns. Eu queria saber qual que é a sua estratégia para alcançar essas outras cidades. Eu imagino que só por indicações seja meio complicado de atingir esses outros governos. Uhum. E como é que vocês vão fazer isso? Tá. É um outro mercado, né? Quer dizer, venda para o governo é um mercado meio que, principalmente na área de startup, o pessoal não conhece muito bem e tal. O que a gente acaba fazendo, a gente participa em muitos eventos de mobilidade, eventos técnicos que têm a ver com a área de mobilidade. Nesses eventos, geralmente, vêm os secretários de outras cidades, vêm secretários de planejamento, secretários de transporte e mobilidade, e a gente sempre se posiciona como um especialista técnico e fala tecnicamente das coisas que a gente faz. Então, a gente acaba tendo, nesses eventos, a gente participa gratuitamente e acaba divulgando o nosso trabalho para o público específico, né? No nosso caso, não adianta a gente fazer ads em Facebook, quer dizer, não é isso que vai fazer o secretário de mobilidade de uma cidade conhecer a gente. O que a gente está fazendo muito é isso. Inclusive o Rafael tirou o slide de novo, mas nós somos membros da NTP e da UITP, né, que é a Associação Nacional de Transporte Público e a União Internacional de Transporte Público, que são entidades que agregam esses tipos de pessoas, esses decididores, para quem a gente fala. Então. Roberto, qual é o tamanho da dependência que você tem que as empresas de ônibus têm o M2M instalados para fazer os mapas? Então, o que acontece, em geral, assim, no sistema de transporte no Brasil, é que na licitação eles já são obrigados a instalar um sistema de monitoramento de frota, né? O problema é que quando isso foi decidido lá atrás, ninguém tinha muita noção de quem era o dono do dado. Então, muitas cidades têm o dado, mas elas não são donas do dado. O dado fica preso no consórcio ou na empresa. Então, o dado já existe. São raras as cidades que não têm. Porto Alegre é um caso que é extremo, assim, que é uma cidade grande que não tem gestão de frota. Mas a maioria das cidades tem. Quando a cidade não tem o dado, a gente tenta fazer parcerias com as empresas de monitoramento de frota. Então, a gente tem uma parceria com a Citat, que é uma empresa grande de monitoramento de frota, que dá acesso aos dados para a gente poder montar aquelas visualizações. Em outras cidades, como São Paulo, Rio, BH está no processo, Teresina, Recife, não, Teresina, o dado é aberto. Qualquer um tem acesso ao dado GPS, né? São Paulo foi precursora, inclusive é um dos frutos dos bebês do Mobilab aqui, a abertura dos dados GPS para qualquer um, e outras cidades estão vindo nessa tendência, e no mundo isso é uma tendência mundial, assim, de abertura de dados GPS. Então, isso vai chegar aqui também. Um ponto adicional, não vi investidor. A empresa hoje, como é que está a estrutura dela? A gente está bootstrapando, a gente tem um investidor anjo que entrou no comecinho, que tem um pedacinho pequenininho lá, e aí depois a gente usou a verba de FINEP, FAPESP, de pesquisa, para dar o fôlego que a gente precisa. Hoje a gente fatura, tá? A gente se mantém já. Tá bom. Vocês... Parabéns. Vocês trabalham só com dados de frota de ônibus ou vocês estão começando a trabalhar com outros dados também? A gente está começando... Na verdade, o pessoal da área de logística começou a procurar a gente para fazer algo similar para a área de logística, né? Então, a gente tem interesse em desenvolver o mercado privado, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer perder muito o foco. Então, a gente quer... Se a gente conseguir fazer algo que é similar, ou próximo do que a gente faz, e ser útil e relevante na área de logística, isso para a gente é interessante, porque a gente acaba tendo uma... Eu digo, inclusive, para governo. Quer dizer, não somente monitoramento e informação de frota de ônibus, mas pensando em mobilidade urbana, usando outros dados que não só esses. A gente chegou a fazer algumas coisas aqui para São Paulo relacionadas à mudança de velocidade das marginais, por exemplo, mas relacionado ao monitoramento de acidentes e velocidade de veículos, e fizemos uma visualização, um painel de visualização para eles, de algumas métricas de acidentes e velocidades nas marginais. Então, isso sim, isso a gente tem interesse, e conforme a gente tem mais acesso a dados, mais fácil fica para a gente tirar métricas de mobilidade que não são necessariamente de transporte público. Acidente é um caso. Tá. Mais alguma? Legal, então, muito obrigada, Roberto.